Boa tarde a todos. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Tércio, faço parte do Centro Luiz Monteiro de Barros, nos trabalhos dos animais, aos domingos às 9 da manhã. E também no IGEA, às sextas-feiras, às 4 da tarde. E também faço parte do Instituto Taupete como voluntário e responsável dos voluntários, aprendendo, fazendo o que é melhor para cada um deles, né? E outros trabalhos que a gente vê no caminho. E hoje eu escolhi esse texto para a gente poder conversar, mas aí minha ideia é de que a gente reflita o que é mais importante a gente no uso do livre-arbítrio, quando acontece mudanças inesperadas, essas mudanças que às vezes a gente não espera, e que o porquê disso, né? O porquê que precisa acontecer de vez em quando essas mudanças para nos impulsionar a algum caminho mais direcionado para o bem. Então, o foco daqui que eu queria colocar para vocês será a aceitação dessa como porta de transformação. Então, quando acontece alguma mudança inesperada ou repentina, né, que é o nosso tema, quando acontece isso, precisamos de alguma forma buscar dentro de nós aonde está a lição. Como fazer? Começar a conhecer que a capacidade que temos para suportar ou passar por esta situação sem tantos ranger de dentes, vamos falar assim, sem tantas escolhas que acabamos não pensando totalmente, né? E então é importante a gente aceitar essa transformação porque é necessária. Muitas das vezes nós ficamos estacionados em algum tempo na reencarnação que estamos passando. Isso é uma perda de tempo, perda de oportunidade de crescer, evoluir e aprender. Então é importante a gente ter em mente que tudo que acontece com a gente tem a permissão de Deus e que Ele sempre está nos amparando em todos os momentos, em todos os instantes, e que nada acontece por acaso, e que nada acontece também sem a permissão dEle, e que quando a gente desequilibramos em razões emocionais, quando a gente busca dentro de nós aquela força, por desespero não encontramos, Deus está presente. E Jesus, quando veio da terra, Ele nos ensinou a orar e a vigiar, para que possamos ter a força e a ligação e religar com um plano maior. Então, algumas posturas, algumas escolhas, nesses momentos tão difíceis que a gente passa aqui e que é necessário, e principalmente, na maioria das vezes, já está programado quando vamos reencarnar novamente, a gente precisa entender, porque quando acontece isso, a gente acaba desacreditando em nós, diminuindo a nossa fé, esquecendo que Deus está ali para nos amparar e muitas das vezes, sem a gente perceber, carregar a gente no colo. Então é importante a gente ter essa noção de transformação. E também porque é tão importante assim. Já tivemos todas as oportunidades necessárias neste planeta, nas reencarnações anteriores de cada um de nós. Agora o planeta ele precisa mudar, se transformar. E quem fizer parte desse planeta de transformação e regeneração, precisa mudar e se transformar também. E essa é a consciência que a gente precisa ter. Porque senão não estaremos regenerados o suficiente e vibrando nessa energia regeneradora para podermos ter a oportunidade na próxima reencarnação voltar ao nosso planeta. Se não conseguimos isso, pode ter certeza, a gente ainda não ultrapassamos a condição que precisamos para voltar ao nosso planeta e voltaremos em outro planeta,
onde provavelmente será de provas, expiações ou primitivas. E aí a gente vai pensar, brigar com Deus, né? Porque Ele está me castigando. Então a gente precisa também entender que Deus não castiga ninguém. E que o mau uso do livre-arbítrio, o mau uso dele, foi o que gerou, com as nossas escolhas, a condição que nos encontramos no momento. As oportunidades e conquistas que tivemos e temos no momento. Então, aquilo que vibramos, aquilo que sabemos, o grau evolutivo que temos, é o que vai contar e responder pela oportunidade que a gente vai ter no momento da reencarnação. E digo mais, e é com muito amor todos os espíritos que nos auxiliam no planejamento, e com muito trabalho, que também nos auxiliam no planejamento, e essa condição de reconhecimento e gratidão precisamos ter, porque dá muito trabalho reencarnar. Muitas das vezes mais trabalho reencarnar do que desencarnar, porque desencarnado lá seremos amparados na condição que estivermos. Mas para planejar tem que reencontrar alguns amigos, bons ou ruins, que vão estar em condições de já resgatar algo com eles, famílias que vão nos aceitar, pai, mãe, tio, primo, irmão, tudo ali envolvido. E muitos deles ainda estão encarnados, que precisam, através de equipes espirituais, serem levados como desdobramento para esse planejamento. Então é importante nós, cada um de nós, não é o outro fazendo para mim e nem eu mesmo fazendo para o outro. Eu preciso fazer para mim mesmo, porque tudo que eu planto, quem recebe primeiro sou eu. Então é importante a gente saber disso, para que tenhamos um pouquinho mais de pressa, deixar a preguiça em alguns momentos de lado, porque viemos aqui no nosso planeta não para ficar na rede, sim para trabalhar, evoluir e crescer em nosso próprio proveito, condição e ferramentas também para usá-las e não deixar enferrujadas, e sim usá-las para o nosso dia a dia, não é daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, é dia a dia. Acordamos, agradecemos e seguimos em frente olhando em nossa volta, aonde a gente pode aprender. Qual é a necessidade que eu posso nesse momento e como estou para poder aprender em meus atos, pensamentos e palavras? Aonde eu posso ter essa gratidão e agradecer. Às vezes até por muito tempo estamos no mesmo trabalho, já cansamos dele, mas agradecer, porque é através dele que a gente tem uma possibilidade de crescer também. Porque é através dele que a gente exercita indulgência ou paciência. Ou também porque é através dele que temos coragem de fazer essa mudança interna, para não se sentir inútil em algum momento. Vou ler um pedacinho do que eu trouxe aqui, para a gente continuar falando sobre essas mudanças e entender até melhor. Nosso foco, como eu já falei, é a aceitação como porta de transformação. Mudanças bruscas são frequentemente descritas como convite para orientar a alma e despertar forças ocultas. Orientar a alma. Quando a gente está estacionado, cansado de virar uma rotina na nossa vida, está na hora de orientar a nossa alma para que possamos encontrar coragem de se transformar. Como aqui também diz, de despertar as forças ocultas. Forças ocultas não é força negativa, são forças adormecidas que já conquistamos e não usamos agora nessa reencarnação. Então está na hora, nesse momento dessas mudanças, despertar essas forças necessárias para que elas se façam presente dentro de nós. É importante que isso aconteça. É importante que nós encontramos dentro de nós o que está para ficar, o que não está e precisamos jogar fora. É importante a gente saber disso. Fazer uma autoanálise de cada um. Eu já preciso carregar essa mágoa de alguém? Eu já preciso ficar com raiva? Eu preciso me vingar de alguém? Por quê? Porque se eu fizer tudo isso, eu preciso receber tudo isso de volta. Eu preciso me aborrecer e continuar caminhando nesses caminhos aí que vão trazer sofrimento e dor para cada um de nós.
Então, essas reflexões precisam ser feitas. Como foi falado aqui, nosso Evangelho, ou semanal, ou diário, seja da forma que cada um faz, ele nos traz essas respostas em algum momento. Porque quando a gente passa por uma aflição maior e quando estamos desesperados, nós temos o pronto-socorro espiritual, né? Eles vêm a nos acudir. E quando a gente deixa, através do nosso livre-arbítrio, que eles respeitam, porque precisamos querer, né, para que aconteça tudo isso, a gente é amparado, intuído, e o Evangelho, quando estamos ligados com a equipe espiritual que está programada para o nosso lar, eles vão nos trazer informações através de ideias, sentimentos, intuições e vontades. E o Evangelho, quando abrimos ele, seja da forma que for, que geralmente na minha casa eu abro, que eu já li de frente, de trás, agora está na hora de trazer mensagem para mim mesmo. Então eu abro e peço para que eles me mostrem alguma coisa no caminho da minha aflição. Então a gente precisa aprender a usar as ferramentas que já estão à nossa disposição. E nunca esquecer de aprender um pouquinho mais para que a próxima aflição a gente entenda e saiba como fazer. A gente vai encurtar o nosso caminho. E também não vamos complicar as próximas reencarnações no futuro. Porque a do passado foi as escolhas que fizemos. E a que deixamos de fazer. E agora nós temos o resultado aqui, passando por elas. Muitas das vezes não aceitando elas, nesse despertar, dessa mudança repentina. E quando não aceitamos, a mudança vem. Mudança de casa, mudança de emprego, indo para outro país, viver em outra cidade, perda de entes queridos, tudo muda na nossa vida. E uma coisa interessante que eu trouxe, que nesse texto, já é a segunda ou terceira vez que eu estou fazendo essa palestra, porque eu estou achando muito interessante a gente entender sobre isso, sobre essas mudanças que na real, é aqui mesmo que já está acontecendo, para que a gente possa ir e seguir para o planeta que é o nosso de regeneração. E aí tem um romancista francês, ele é de 1871, ele nasceu, mas ele escreve romances e o principal dele é Em Busca do Tempo Perdido. E aí tem uma frase que eu acho muito interessante a gente pensar. Vamos pensar nela, vou falar para vocês. Ele fala assim: se nada muda e você muda, tudo muda. Se nada muda, mas se você muda, tudo muda. Porque eu não preciso esperar mudar lá fora. Eu tenho que mudar. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que pôr em prática quando eu venho aqui, como no dia de hoje, escutar uma palavra. Porque eu aumentei a minha responsabilidade, porque eu não posso dizer eu não sabia. Porque já foi falado aqui e você escutou. Eu não posso me revoltar com Deus, nem comigo mesmo, nem com meu irmão ao meu lado. Porque eu também sei que algumas palestras são ditas. Nossa trajetória na fase humana é para ser arcanjo, angelical. E a gente sabe que angelical é amor puro, universal. E eu vou ter que um dia chegar lá. Então aquele que ainda tem uma animosidade, alguma coisa, alguma rusga com ele, eu preciso consertar. Porque se eu quiser chegar lá, eu preciso amar, incondicionalmente. E isso é muito difícil. E eu costumo fazer um exercício comigo. Eu faço assim, eu vou dar um exemplo para vocês, talvez vocês consigam começar a fazer assim. Eu me imagino como se fosse um copo pela metade de água. E nessa metade já tem esse tanto de amor que eu consegui conquistar. Às vezes não é pela metade, pode ser um terço, né? Ainda falta muito pela frente. Mas eu me imagino, eu preciso encher esse copo. Por quê que eu preciso fazer esse exercício comigo? Porque qualquer sentimento bom, eu não preciso querer e escolher para quem eu vou direcionar. Eu não preciso escolher. Ele tem que ir naturalmente, como Jesus fazia. Então, se eu escolher, eu estou tendo julgamento. Aquele merece, aquele não merece. O que eu tenho de bom. E não é assim que acontece. Então, eu me imagino nesse sentido, desse um terço de copo d'água, que eu preciso aprender a enchê-lo. E quando eu conseguir fazer isso, com certeza ele vai transbordar, como acontece com a água.
Ele vai esparramar por tudo. Esta hora eu não tenho escolha. Quem estiver na minha vibração, numa vibração do amor, ele vai receber naturalmente, sem que eu escolha. Então é importante a gente ter esse sentimento, esse pensamento, para que possamos ter condições de escolher o melhor. Porque existe uma coisa nessas mudanças repentinas. Elas vão acontecer porque também usamos o livre-arbítrio de forma errônea. E vamos imaginar como se esse local aqui fosse, cada um tivesse um tamanho desse local para plantar o que quisesse. O que quisesse plantar da forma que for, com espinhos, frutos, flores, seja o que for. Na lei de Deus, Deus permite isso para cada um de nós. Permite com a liberdade total. Mas também na lei de Deus existe uma outra, que o que você plantou, da forma que for, é obrigatório colher. E essa hora a gente não pode escolher, nem usar livre-arbítrio. É necessário. E essa hora, dependendo do que plantamos, sem escolha nenhuma para ninguém, sim é sua, porque tudo que plantamos, o primeiro a receber é nós, não o outro. O outro pode até receber, mas eu vou receber também. Então é essa hora que a gente precisa saber plantar para saber colher. Porque se isso não acontecer, mudanças repentinas e inesperadas vão acontecer. Para que a gente aprenda de alguma forma a plantar melhor. E muitas das vezes, e a gente sabe disso, quando a gente não consegue aprender com a lição que aconteceu, que acontece, vai vir uma nova oportunidade, porque Deus é misericordioso, mas essa nova será um pouquinho mais forte, porque aquela que estava um pouquinho mais fraca, não escutamos, não vimos e não aprendemos. Então precisa chamar a nossa atenção. E é nessas mudanças repentinas que é o momento de chamar a nossa atenção de busca. E aí eu vou falar uma coisa interessante que eu trouxe para a gente, que no entanto é preciso estar preparado, olha só, preparado para as imprevistas e necessárias mudanças que acontecem no percurso de nossas atividades em conformidade com as soberanas leis de Deus. Então nada vai acontecer sem que esteja no caminho das leis de Deus. Se a gente desviar, vai acontecer algo para a gente voltar ao caminho do homem do bem. Então é necessário a gente começar a se desprender e exercitar o desapego. Desapego material, desapego sentimental que fica tóxico de vez em quando. Entender o outro da mesma forma que eu queria, estou repetindo como aquilo que a gente já sabe, que eu queria comigo mesmo. O meu desejo, ele não precisa ser só meu. O meu desejo, aquilo que eu consiga, talvez eu desejo que aquele outro consiga ainda mais. E muitas das vezes, aquelas pessoas que a gente prefere estar longe de nós, não vamos esquecê-la, porque lá no arcanjo a gente vai ter que amar. Então vamos pelo menos começar a rezar por ela, para que ela consiga os seus desejos e seja feliz. Que naquele momento eu vou ter um tempo para me reorganizar os meus sentimentos perante aquela pessoa. E ela vai ser feliz e não vai ficar do meu lado. Então eu não prejudiquei e me dei uma condição para que eu possa melhorar o meu pensamento e buscar através de mim, que é isso que eu preciso fazer, essas pitadas de amor que ainda a gente não consegue totalmente. E aí, ainda continuando aqui, o Espiritismo nos adverte que tais mudanças não são frutos do acaso, porque a gente já sabe que nada acontece por acaso, né? Então, mas sim, ferramentas da lei do progresso e da lei da causa e efeito. Elas costumam ser vistas como provas e expiações que o próprio espírito pode ter escolhido antes de encarnar para acelerar sua evolução moral. Então essas mudanças todas não é simplesmente para ser inteligente, para receber coisas materiais. Nas provas e expiações que estamos passando, ela é importante a parte moral nesse momento. A parte moral ela precisa fazer muito mais presente, porque, como aconteceu com os capelinos, eles tiveram que vir aqui no nosso planeta, porque a parte moral não estava completa ou equilibrada com a parte
da inteligência, que precisa ter as duas juntas. E é importante saber disso. É importante ter isso dentro de nós, porque senão seremos como eles, terráqueos em outro planeta. Não é verdade? Seremos isso. Criaremos novas histórias, mas o porquê que Deus nos colocará em outro planeta? Para que tudo que adquirimos de bom e de experiência e aprendizado, colocar em prática, através da moral, aquele povo que ainda não tem essa consciência, que nós, olha só nossa responsabilidade, e olha a confiança que Deus nos dá, de poder impulsionar o crescimento, como aconteceu na fase primitiva, para a fase de provas e expiações. Isso é importante a gente saber de tudo isso e deixar vivo dentro de nós. Tem uma coisa interessante e para a gente refletir. Quando acontece alguma coisa conosco, não vamos nos desesperar, não vamos de alguma forma estacionar ou deixar de fazer aquilo que precisa ser resolvido. E Chico Xavier sempre falou, e São Francisco de Assis também, tudo passa, só precisamos ter paciência, que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então é necessário a gente ter isso. Então a gente pode fazer uma pergunta assim, geralmente a gente faz, por que aconteceu comigo isso? Geralmente foi porque eu não mereço. Se a gente faz essa pergunta porque a gente acha que não merece aquela situação, porque eu fui tão bom, eu ajudo, eu faço caridade. Mas você precisa redimir, você fez no passado. Esse ajuda, faz caridade, é a condição que você dá para que o plano maior possa lhe auxiliar e ter méritos para isso. Mas não vai deixar de passar aquilo que é necessário para o seu aprendizado. Isso é fato. Em vez de você fazer isso, na visão espiritual ele nos informa uma coisa interessante, fazer uma nova pergunta. Perguntar assim, o que posso aprender e mudar com isso? Fica muito mais fácil. Aonde está naquela lição o meu aprendizado? E aonde que está aquela condição para que eu possa mudar? Quando eu aprendo, eu mudo. Se não mudar, aumentei minha responsabilidade. Vou ter que resgatar alguma coisa lá mais para o futuro. Então é importante a gente saber de tudo isso, gente, para que a gente continue nessa trajetória que ainda falta alguns trilhões de anos para chegarmos lá. Acredito eu que você não seja mais a ser o arcanjo que Deus deseja de cada um de nós. E aí eu falo assim, olha, todo ser vivo, aí eu vou entrar numa área que eu gosto de falar de vez em quando, que eu ainda tenho mais 2 minutinhos, acho que vai dar tempo de falar. Aí eu falo, todos os seres vivos é necessário ter a nossa atenção, porque todos os seres vivos é importante para Deus. E Deus dá essa atenção para todos, incondicionalmente. Através dessa atenção existe um planejamento de amor. E Ele, como veio o nosso espírito mais evoluído aqui na Terra, que é Jesus, Ele exemplificou o amor, a paciência e todo o entendimento de saber lidar com todos nós que ainda não estávamos no grau dele. Então, o que pensamos? Como acontece aqui no sábado, acontece no outro trabalho. E os nossos irmãos menores que estão vindo lá atrás, que são os animais, ou talvez aqueles que ainda estão numa fase primitiva, temos que estender a mão. Isso é mais um caminho que precisamos fazer. Não é catar ele e levar para casa, mas fazer algo por eles, seja da forma que for, nem que seja rezar por eles. Porque a mesma forma e a mesma distância que esses animaizinhos têm ainda na fase animal, que um dia passará para a fase hominal, é a mesma distância, ou até um pouco mais, na fase angelical que a gente precisa chegar. Olha quanta distância ainda. Então, gente, vamos pensar que nós não somos os primeiros, nem o principal, e de o filho preferido de Deus. Não existe. Porque Deus vai dar todas as oportunidades para a gente e vai dar todo o amparo da mesma forma que seja para mim, para você, para você, para você. Não vai ter distinção. E para a gente terminar, poderia estar aqui falando mais coisas, mas
é necessário a gente ter disciplina, né? E a disciplina é importante. Eu vou terminar com uma conclusão para que a gente possa entender. Primeiro eu vou falar assim uma coisa de André Luiz. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibido se parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras, que são essas mudanças que a gente mesmo cria dentro de nós. Por isso, os problemas emocionais começam a vir pelo não espírito, passando, refletindo na matéria, para que a gente identifique que existe algo acontecendo que precisa ser curado, primeiramente o espírito, para que a matéria se regenere. Então, terminando assim, aceitar a mudança não é resignação passiva, porque não é. É difícil. Mas sim um ato de força e coragem para enxergar os sinais da vida e caminhar com leveza. E para que nós não esquecemos, Jesus segue lá na frente. Não esqueçam isso. Jesus está lá caminhando à nossa frente. Ele veio aqui mostrar isso. Então a gente tem um irmão maior ali orando, vibrando e desejando que a gente faça o nosso melhor e chegar o mais rápido possível e na velocidade que cada um consegue. Obrigado a todos, espero que eu tenha passado alguma coisa para vocês. Não posso passar do meu horário, que é necessário, que é importante, porque daqui em diante todos têm algo a fazer também. Vieram aqui buscar algo para poder trabalhar no seu dia a dia na sequência. Obrigado, um bom dia para vocês, um bom continuação da semana e desejo a todos uma coisa importante, que quando vocês voltarem aqui, façam isso. Quero estar melhor do que no dia de hoje. Paz e bem para todos.